Muitas cabeças e corpos inteiros rolaram sobre o ringue quando ousaram enfrentar a letal máquina de nocautes, Iron Mike. Mas, no vídeo de hoje, eu trago para você aqueles nomes que foram sentenciados ao corredor da morte apenas por se anunciarem como os próximos adversários de Mike Tyson. O último deles agonizou por anos antes que o karma lhe desse o golpe definitivo. Quer saber quem é? Fique assistindo até o final. Conteúdo: Mike Tyson vs Ricardo Spain. Era junho de 1985 e o nome de um guerreiro imparável começava a ecoar ao redor dos ringues de luta de todo mundo ou do mundo. Mike Tyson. Com um recorde invicto de 3 vitórias por nocaute, Tyson fez sua estreia televisiva contra Ricardo Spain, na que também foi sua primeira luta programada para mais de 4 rounds. A luta estava no card preliminar de Jesse Ferguson vs Tony Anthony, mas roubou grande parte do protagonismo da noite. O recorde de Spain foi anunciado como 7 vitórias, tendo conquistado 5 delas pela dura via do nocaute, sem nenhuma derrota. Todos no Resorts International, em Atlantic City, Nova Jersey, se perguntavam se a força de Spain seria suficiente para vencer um Tyson que se recusava a perder. Com Joe O'Neill como o terceiro homem no ringue, a luta começou. Primeiro round. Assim que o gongo soou, Tyson saiu agressivamente lançando combinações tanto no corpo quanto na cabeça. Um direto de direita durante uma troca fez com que Spain perdesse o equilíbrio e caísse no chão com apenas 18 segundos de luta. In his brief pro career, hits like a steam hammer. Ricardo Spain. Spain, que também parecia se recusar a perder, usou as cordas para se levantar e estava completamente recuperado. Na contagem de 8 de O'Neill, quando a luta recomeçou, um forte gancho de esquerda, aos 36 segundos, fez com que Spain desabasse no chão, bem no centro do ringue. Desta vez, sem nem mesmo iniciar a contagem, O'Neill deu a luta por encerrada. Aos 39 segundos do primeiro round, em uma luta programada para 6, Mike Tyson marcou uma vitória impressionante por nocaute contra Ricardo Spain. Mike Tyson vs Frank Bruno II. Antecedentes: Tyson e Bruno se encontraram pela primeira vez em um ringue de luta profissional no dia 25 de fevereiro de 1889. Naquela ocasião, Mike, já o campeão mais jovem da história dos pesos pesados, defendia seus títulos. Como campeão indiscutível, tratava-se da primeira defesa do título mundial dos pesos pesados da revista The Ring, a quinta do título mundial dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, a sétima do título mundial dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e a oitava do título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Naquele dia, no ringue do Hilton Center, em Las Vegas, aconteceu um verdadeiro massacre. Tyson dominou Bruno desde o início, finalizando a luta definitivamente com um nocaute técnico aos 2 minutos e 55 segundos do quinto round. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. Big trouble now. He's ready to go. He hits him with a right hand. Gives him room to come off the ropes. Scores with the uppercut. Lands a big right hand. Bruno's in. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. As the big right hand lands, Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele. A revanche e anos se passariam, mas nenhum dos lutadores esqueceria a conta pendente. Sua revanche. Em 16 de março de 1996, finalmente, no ringue do MGM Grand em Las Vegas, o destino fez os dois lutadores acertarem as contas. Dessa vez, os papéis haviam se invertido drasticamente. Agora, era Tyson quem estava no papel de desafiante, enquanto Bruno, pela primeira vez, defendia seu título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Embora não fosse suposto que Tyson fosse a maior estrela da noite, sua bolsa chegou a 30 milhões de dólares, enquanto a de Bruno foi fixada em 6 milhões. Isso é respeito. Essa era a terceira luta de Tyson desde que saiu da prisão. E os céticos ainda questionavam se ele tinha o que era necessário para se tornar mais uma vez o campeão mundial dos pesos pesados. Com Mills Lane como o terceiro homem no ringue, a fera Iron Mike saiu para devorar. Resumo da revanche. Desde o som do gongo inicial, Tyson ofereceu à multidão presente um espetáculo violento. Durante 2 rounds inteiros, Tyson colocou o campeão em apuros, que se recusava a soltar o cinturão, até que foi inevitável enfrentar a derrota. Tyson under control of the belt. He'll be very angry. And that Bruno doesn't have the foot speed to compete. Didn't seem to do anything, but it was a nice effort. And anytime, oh, here comes Tyson. Tyson with a combination with 20 rounds, I guarantee you. Oh, a left hook by Mike Tyson, flush on the face of Frank Bruno. Another
No terceiro round, uma enxurrada de golpes, que começou com um temível gancho de esquerda e terminou com outros 7 golpes variados. Sem resposta, mandou Bruno contra as cordas, entregando assim seu título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe ao polêmico Iron Mike. Depois do massacre que viu naquela ocasião, Lane não teve outra escolha, senão interromper a luta aos 50 segundos, enquanto Bruno estava sentado na primeira corda, absorvendo golpes. Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Tyrell Biggs pode ter tido sucesso nos Jogos Olímpicos de 1984, mas, ignorante, também foi o ano em que selou seu destino e trouxe para si o pior karma que poderia existir: ser o inimigo número 1 de Mike Tyson. Veja, o sonho de Mike sempre foi se tornar medalhista de ouro olímpico na divisão dos pesos superpesados, enchendo sua nação de orgulho, mas quando começaram as fases de teste para a seleção dos atletas que iriam às Olimpíadas, seu tamanho gerou dúvidas sobre seu poder, e ele acabou ficando fora da equipe. Resignado, foi ao aeroporto para desejar boa sorte ao time, sem saber que lá, graças a Tyrell Biggs, sofreria uma das maiores humilhações de sua carreira. Diante de todos, incluindo a imprensa e os fãs, Biggs brincou dizendo que não sabia o que Mike estava fazendo ali, já que ele não estaria embarcando no avião com eles. Essas palavras ficaram gravadas na memória de Tyson, que daria seu salto ao boxe profissional para se tornar uma verdadeira máquina de nocautes, enquanto aguardava que o medalhista de ouro olímpico cruzasse novamente seu caminho. Dizem que o tempo coloca tudo no lugar, e em 16 de outubro de 1987, Mike tinha o compromisso mais importante de sua vida até o momento: subir ao ringue do Convention Hall em Atlantic City, Nova Jersey, para enfrentar Tyrell Biggs. Sem dúvida, as coisas estavam indo bem para Mike. Ele estava na primeira defesa do título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, na terceira defesa do título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e na quarta defesa do título dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, com um recorde invicto de 31 vitórias. Tendo conseguido 27 delas por nocaute, Iron Mike já havia demonstrado que não precisava de uma medalha de ouro olímpica para gravar seu nome nas páginas douradas da história do pugilismo. Tyrell, que não havia se tornado boxeador profissional há muito tempo, entrou no ringue para desafiar Mike com um grande recorde de 15 vitórias, 10 delas por nocaute. Biggs fez questão de alimentar as chamas do ressentimento de Tyson ao fazer declarações polêmicas antes da luta. Segundo Biggs, ele conhecia Mike desde antes e sabia que ele não era indestrutível. Para Tyrell, seu recorde invicto se devia ao fato de nunca ter enfrentado um verdadeiro lutador, alguém como ele, com Tony Orlando como o terceiro homem no ringue. Em uma luta programada para 15 rounds, a batalha começou. Resumo da luta. Desde o início da disputa, Iron Mike se tornou o claro agressor da luta. Desde o primeiro round, o gancho de esquerda de Mike Tyson se tornou a entrada, o prato principal e a sobremesa de um Biggs, que parecia estar em um banquete de tudo o que você pode comer. He's trying for the head. Now we see him. That was a good shot by Tyson. Use the jab again. And come with that right hand. That was a quick little overhand right. It was 5 years ago, but he really bothered me. There's the hook. Again, because... Ao longo dos rounds, Biggs realmente lutou para acompanhar o ritmo em que Tyson se ajustava confortavelmente. Como um predador com sua presa, parecia que Mike estava apenas brincando com ele antes de executar sua sentença de morte. That was the left hook, Barry. That was the left hook I was talking about. Georgie Benson will say, keep those hands high. Right. Again, same thing. 1, 2. And he throws it. O desfecho desta luta fatídica chegou no sétimo round, quando, finalmente, Biggs teve o suficiente. Foi outro dos épicos ganchos de esquerda de Tyson que fez a cabeça do medalhista de ouro olímpico voltar para o seu corner, onde seu corpo caiu na lona com os pés no ar. But he didn't put him away. Faltava apenas 1 segundo para que Biggs pudesse marcar 8 rounds de pé, mas não era o seu dia. No legs at all. And he is gone right now. He has 10 seconds to go in a round. There's a left hand. He's down again. It's over.
Aos 2 minutos e 59 segundos do 7º round, Mike Tyson derrotou Tyrell Biggs por nocaute técnico. Mike pode viver com o gosto amargo de sentir que a medalha de Biggs poderia ter sido dele, mas certamente ficará em paz por ter demonstrado que era melhor do que aquele que foi escolhido, por sua falta de aptidão para a disciplina. Conclusão: se você chegou até aqui, eu agradeço. Lembre-se que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Qual outra luta em que o oponente de Iron Mike perdeu antes de entrar no ringue você gostaria de ver em uma segunda parte deste vídeo? Te vejo nos comentários. Mike Tyson é um dos poucos guerreiros do ringue que não precisa sujar as mãos para vencer uma batalha. No entanto, o histórico de comportamento de Mike, em algumas ocasiões, foi manchado por decisões temerárias tomadas em momentos em que a adrenalina obscurecia a razão. Bem-vindo! No vídeo de hoje, vamos reviver a polêmica luta entre Mike Tyson e François Botha, a noite em que alguns ossos estiveram a segundos de se quebrar. Era o ano de 1999, e parecia que Tyson estava disposto a deixar os escândalos do velho milênio para trás para esta luta. Tyson vinha de uma segunda e controversa luta contra Evander Holyfield, e você deve estar se perguntando como foi possível esse salto no tempo. Veja, a partir de junho de 1997, Mike foi suspenso por um ano inteiro, e ficou afastado por 1 ano e meio antes de enfrentar Botha. Para essa luta, Tyson foi treinado por Tommy Brooks. Brooks era conhecido e respeitado por sua lista de lutadores, entre os quais se destacava o próprio Evander Holyfield. Ele também foi campeão nacional de peso médio da União Atlética Amadora em 1975, então só se podia esperar grandeza da parte dele. E, em 16 de janeiro de 1999, no ringue do MGM Grand, em Las Vegas, Nevada, Mike teria que provar estar à altura. A luta foi uma luta programada para 10 rounds. Botha entrou classificado como o segundo colocado no ranking de pesos pesados pela Federação Internacional de Boxe. O Búfalo Branco tinha um impressionante histórico de 39 vitórias, com 24 delas por nocaute, e apenas uma derrota. Sem dúvida, um histórico digno de enfrentar um lutador como Mike, que na época da luta já contava com 45 vitórias, 39 delas por nocaute, e apenas 3 derrotas. Seria o Búfalo Branco mais feroz que Iron Mike para condená-lo a uma 4ª derrota em sua carreira? Essa era uma pergunta que pairava no ar desde o anúncio da luta. Como juízes, foram convocados Dalby Shirley, Bill Graham e Dave Moretti, personalidades que teriam a difícil tarefa de apontar um vencedor, segundo suas próprias análises e perspectivas da luta, caso a força de algum dos lutadores não fosse suficiente para reivindicar a vitória antes do final dos rounds programados. Por sorte, a fúria da besta Iron Mike estava no máximo, depois de ter ficado presa por 1 ano e meio. Com o lendário Richard Steele como o terceiro homem no ringue, essa épica luta teve início. Primeiro round. A direita de Botha quebrou o gelo, ao que Tyson respondeu rapidamente com a esquerda. O Búfalo Branco continuou testando a defesa de Mike com combinações contundentes ao corpo, que pareciam não conseguir penetrá-lo. Eventualmente, a poderosa esquerda de Tyson começou a causar danos. A menos de 1 minuto do início da luta, o choque de força entre os lutadores deu lugar a controversos agarrões. On the head of Mike Tyson. Botha have the ability to combat this. Botha certainly doesn't look afraid. He's standing right in there. Botha continuou atacando o corpo e a cabeça de Mike, chegando a conectar bons golpes ocasionalmente. Embora o final do round não parecesse favorável a Tyson, a situação se tornaria ainda mais tensa quando, ao quebrar um clinch, ele aplicou uma chave que parecia uma tentativa de quebrar o braço de Botha. Scheduled for 10, Botha off to tremendous. Inevitavelmente, o Búfalo Branco reclamou da dor, e Steele agiu rapidamente antes que a situação piorasse. Logo antes do gongo, o rosto de Tyson teve que absorver uma poderosa direita como consequência de suas ações. Mesmo após o final do round, Steele parecia não ter força suficiente para separar os lutadores. Por isso, a segurança do ringue teve que intervir para interromper a cena. Mike foi levado ao seu canto por sua equipe, enquanto Botha foi rapidamente atendido pela sua. Após a intensidade do momento, parecia que o Búfalo Branco havia sido rapidamente enfraquecido. Segundo round.
Ambos os lutadores começaram o segundo round, e a esquerda de Mike rapidamente levou Botha contra as cordas. A intensidade da ofensiva de Mike havia se duplicado, e parecia uma luta limpa até que, a menos de 20 segundos do início do round, outro controverso agarrão ocorreu. Mais uma vez, Tyson parecia ter a intenção de torcer o braço de Botha. Desta vez, o esquerdo, Steele, indignado, teve melhor controle da situação. Após a separação, Mike insistiu em mais um agarrão controverso, deixando Steele sem outra opção a não ser deduzir um ponto na pontuação dos juízes. Ambos os lutadores continuaram o round com breves trocas de golpes, que eram interrompidas por agarrões. Com Mike atacando o corpo e a cabeça, o Búfalo Branco parecia não saber como conter a ofensiva. Ao final do round, Botha tentava manter uma distância segura enquanto Tyson mostrava determinação em seus olhos. Após o gongo, mais uma vez, o caos reinou no ringue. Agarrados, um breve empurrão precisou ser interrompido por Steele. Felizmente, ambos os lutadores mostraram mais disposição para voltar aos seus cantos. Mesmo assim, no replay em câmera lenta, ficou claro que Tyson estava indo com o cotovelo para cima de Botha. Terceiro round. No início da terceira rodada, Mike atacou Botha, forçando-o a recuar até as cordas. O Búfalo Branco, que agora mantinha mais distância, contra-atacava ocasionalmente. Mesmo assim, os agarrões não demoraram a ocorrer. Após alguns segundos de confronto, não restava dúvida de que Botha estava exausto. Em contraste, Iron Mike parecia estar com a energia a 100%. De forma suja ou limpa, dependendo das perspectivas, estava claro que Tyson era o claro agressor da luta. Mike Tyson. Tyson looks fatigued already, exhausted. Let go, Mike. Let go. Both fighters. What takes toll is the emotion of getting into a fight rather than a boxing match. You can box all night long, but you get a... Let go, Mike. Let go. Manning, round 3. Após o som do gongo, finalmente, os lutadores retornaram aos seus cantos sem ultrapassar os limites. Quarto round. Assim que o round começou, Botha manteve a distância enquanto Tyson o seguia de perto, ameaçando atacar. Parecia que o Búfalo Branco estava sendo acossado, e para evitar que seu adversário se aproximasse, esticava da esquerda. Inevitavelmente, seu corpo teve que absorver algumas das poderosas combinações de Mike. Following Brooks's instructions. Mike is not jabbing Ferdy. That's the key to this fight. The key to the fight is you better listen. Botha tentou contra-atacar, mas estava exausto demais para mostrar bom desempenho. Foi então que os ganchos de esquerda de Tyson começaram a ter maior efeito. I'll tell you what, I don't like fighters that it's a non-combative posture. If it's long, it will be a guy is just walking around, kind of looking at him, making fun. Lean long. Quinto round. Mais uma vez, Tyson levou Botha contra as cordas no início do quinto round. Os ataques do Búfalo Branco pareciam brilhar por um instante, mas era apenas o último fôlego de um animal prestes a sucumbir. Mesmo após receber golpes na cabeça, Mike parecia focado. Quando Tyson começou a atacar com seriedade, foi Botha quem buscou o agarrão. Tentando manter distância e se agarrando a massa Tyson, o Búfalo Branco parecia querer ganhar tempo para sobreviver a mais um round. Seu plano parecia estar funcionando. Mesmo após ser severamente golpeado, restavam apenas 15 segundos, e ele poderia se recuperar em seu canto. Mas, de repente, um gancho de direita, direto no rosto, acabou com qualquer esperança de vitória de Botha. O Búfalo Branco foi neutralizado, como um animal que é colocado para dormir. Botha caiu pesadamente na lona. Sem chances de recuperação. Após o desenrolar da cena, apenas um pensamento pairava no ar. Bastou um golpe, e talvez ele não se levante. Steele iniciou a contagem de segurança, enquanto o orgulho de Botha o fazia tentar se levantar. Ele ficou de pé na contagem de 9, mas sem nenhuma estabilidade. Mesmo antes de Steele agitar os braços para encerrar a luta, o Búfalo Branco começou a recuar descontroladamente. Como um caranguejo, o animal estava derrotado, e felizmente,
foi apoiado pelas cordas antes de precisar ser assistido por Steel e pelo próprio Iron Mike, o autor daquela reação. Após a atenção se desviar do derrotado Búfalo Branco, todos no MGM Grand perceberam o verdadeiro significado da luta. Bastou uma direita. E a lenda Iron Mike estava de volta. Às portas de um novo milênio, Mike Tyson ainda parecia ter muito a oferecer ao boxe. Agora, aos 32 anos, o campeão mais jovem dos pesos pesados do mundo não estava pronto para se aposentar. Ainda. Se você chegou até aqui, obrigado. Lembre-se de que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você acha que a vitória de Mike foi limpa? Acredita que o desempenho de Botha teria sido diferente sem os eventos irregulares durante os agarrões? Adoraria ler sua opinião nos comentários. Nos vemos lá. Since ancient times, everyone assumed that having big muscles was necessary to win fights. But what you'll see in this video will show you that, in reality, it's not a determining factor. When an Adonis-like physique faces off against a shorter, chubbier competitor, everyone immediately thinks they know who the winner will be. But a secret weapon can change everything. Stay tuned until the end to discover what it was. Content Ruiz versus Joshua. It was June 1st, 2019 when Andy Ruiz faced his destiny and stepped forward to challenge the undisputed, undefeated heavyweight champion, Anthony Joshua. At the time, Anthony Joshua was cementing himself as one of the best heavyweights of his generation, with victories that not only made an impact in the moment, but also defined the decade. On the other end of the spectrum, literally in every sense, stood Andy Ruiz. To the general public, Ruiz was a complete unknown at the time, despite coming off a solid win against Dimitrenko. Ruiz was an aggressive fighter with good movement, unafraid to openly express his love for snacks. When it was announced he would face Joshua, criticism rained down. To many, the fat kid would be easy prey for the champion. After all, Joshua was a formidable figure. Not only was he the undisputed champion, but he had also been an undefeated Olympic champion, with his heavy hands paving the way to a record of 22 wins, 21 of which ended prematurely via the painful route of knockout. His list of victims included big names like Klitschko, Dillian Whyte, and Joseph Parker. Looking back at his career, there was no doubt he was a colossal giant who seemed unstoppable. That's why no one believed in the unknown fat kid Andy Ruiz. But what they didn't know was that Ruiz possessed a power that very few are naturally gifted with, the power of Aztec blood. The strength of hundreds of thousands of warriors coursing through the veins of a single fighter, capable of flipping the outcome of any match as easily as flipping a tortilla. When the time came, Anthony Joshua was celebrating his first fight in the United States of America. He knew he couldn't mess it up. It was neither the time nor the place. Having always fought in the United Kingdom, Joshua's team wanted to secure him an easy win by pairing him with the softest opponent for his debut on American soil. But as the saying goes, lazy work means double the effort. What could have been an easy fight turned into the worst nightmare for any debutant fighting outside their homeland. Ruiz wasn't leaving anything to chance. He publicly admitted that he prepared like never before for this fight. For him, putting on a good performance meant leaving an indelible mark on the modern history of boxing, setting a turning point in his professional career. Summary of the fight. From the opening bell, it was Ruiz who dictated the exchanges in the fight. He stayed at the forefront ready to battle. From Anthony Joshua's perspective, two key takeaways emerged. 1. Underestimation. He underestimated Ruiz and failed to take control of the fight early. 2. Overcalculation. He spent too much time analyzing Ruiz's style before unleashing his heavy artillery. When Joshua finally turned up the intensity, the expected happened. The fat guy hit the canvas. A strong right hook briefly shut down Ruiz's defenses, forcing him to take a seat. 3. Ruiz mixes it up. Good uppercut and a hook. Puts Ruiz down. For Joshua's corner, the plan seemed to be working perfectly. They likely believed Ruiz wouldn't last another minute. But they were wrong. Joshua attacked to finish him, but Ruiz defended with deadly precision. Suddenly, it was Anthony Joshua who hit the canvas. Sweeping right. Ruiz comes to fire back, and Joshua's hurt. Oh, This shocking moment was one of the most incredible surprises in recent boxing history. Joshua, for the first time in his career, was knocked down. Joshua must have wrestled with disbelief, questioning how he could have been floored by someone like Andy Ruiz. But there was no time for self-reflection as Ruiz relentlessly pursued him. Ruiz's offense shifted from questionable to absolutely lethal, cornering Joshua against the ropes. After a ferocious barrage, arguably Ruiz's best shots of the fight, Joshua went down for the second time. This time, Joshua's legs seemed disconnected from his brain as he struggled to respond and stand.
of Andy Ruiz's career. And there is 40-plus seconds. These are the most important. Has Joshua hurt in the corner. John are wary, but Sergio, you thought this was a big chance, and now here comes Ruiz. Joshua is hurt. He's staggered, and he goes down again. By the fourth round, Joshua was already doubting if he was truly the celebrated fighter everyone believed him to be. Ruiz, meanwhile, was the clear predator, while Joshua struggled not to become his prey. By the end of that round, it was clear Joshua wasn't at his best, while Ruiz was delivering the performance of a lifetime. Surprisingly, Ruiz's energy only seemed to grow with each passing round. Having figured out Joshua's style and sensing his vulnerability, Ruiz pressed his advantage. Joshua's large frame was no longer cooperating with him, while Ruiz's confidence and dominance soared. Saying about Andy Ruiz as well. Ruiz, right hand by Ruiz. For the sixth round, the outlook only darkened for the European fighter. After a deadly barrage of punches, Joshua hit the canvas again. That hook, almost landing in the right hands for Ruiz, and now the barrage. I think Anthony Joshua threw one punch, and that was at the very end. The champ's in trouble. During the referee's count, his facial expressions made his psychological defeat evident. Though his body remained in the fight, his fighting spirit had left him minutes earlier. Ruiz still had to crack through Joshua's tough exterior to secure an early victory, avoiding the risk of leaving the outcome in the hands of the judges, who might view the fight differently. Following a fourth knockdown, Ruiz ran around the ring like an incredulous child. Hard jab, trying to answer, but he's shaking, he's down again. Mouthpiece came flying out of his mouth. Sick! Wow! Joshua looks gassed. Joshua got up at the count of 7, but he was utterly exhausted. He lifted his gaze only to see his fans staring back at him as he suffered defeat. A true nightmare. By the 7th round, the underestimated Andy Ruiz claimed his first world championship, becoming the first Mexican-American heavyweight champion in history. Once again, the power of Aztec blood granted a tricolor warrior the strength to overcome an obstacle that had seemed virtually impossible. Tons. Part closing. If you've made it this far, thank you. Remember, the best way to support my content is by leaving a like on the video. What do you think happened to Anthony Joshua in this fight? Was the balance always tipped in Andy Ruiz's favor, or was it only in the final moments that fickle destiny decided the outcome of this contest? I'll see your thoughts in the comments. Iron Mike, durante toda a sua trajetória no boxe profissional, provou ser uma verdadeira máquina de nocautes. Mas não houve momento mais letal do que quando estava recém-lubrificado. No vídeo de hoje, reviveremos lutas de Mike, onde ele deixou seus adversários agonizando e seus treinadores implorando por clemência. Você não vai acreditar na última. Fique até o final para testar o quão forte é o seu estômago. Ao assistir às cenas trágicas de torturas regulamentadas dentro das regras do ringue, onde o mais forte sempre prevalece, Mike Tyson vs. Pinklon Thomas. Começamos essa jornada de dor e amargura para os adversários de Tyson, com uma parada no dia 30 de maio de 1987. Naquele momento, Mike já havia feito história ao se tornar o campeão mais jovem da história na categoria peso pesado. Ele precisava defender, pela segunda vez, o título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe e, pela primeira vez, o título de peso pesado da Associação Mundial de Boxe. Para esse novo desafio em sua carreira, o desafiante não era ninguém menos que Pinklon Thomas. Sobre o ringue da Las Vegas Hilton Outdoor Arena, Thomas acreditava ter grandes chances de roubar o trono do recém-coroado monarca, mas a realidade estava longe de sua perspectiva. Com Carlos Padilla como o terceiro homem no ringue, para uma luta programada para 12 rounds, o confronto começou. Resumo da luta. Desde o primeiro round, Tyson mostrou sua natureza feroz. Sua ofensiva cruel foi capaz de desestabilizar Thomas rapidamente, embora não suficiente para garantir a vitória imediata. You may see that Mike Tyson still works, still throws punches. It's not to unload that jab. Give him angles. Don't think by that as he comes in. He feigns left, he feigns right. There's a big left hand by Tyson, but Thomas is all right. Well, I stated earlier, the key to this punch for Pinklon Thomas is the jab. He has not thrown the left jab to keep it going. His legs are not rock solid at this moment either. Cut under the left eye of Thomas. There's another left hand. As táticas de jab de Thomas, combinadas com seus agarrões como último recurso para ganhar mais tempo no ringue, obrigavam Tyson a buscar uma forma precisa de encerrar a agonia de seu oponente. That's what he's trying to keep Rooney told him. Comments. Started to say swelling on both cheeks. There's a good jab again. Para o campeão,
A solução chegou de forma abrupta no 6º round. Um tenaz golpe de direita no corpo feriu Thomas, seguido de um uppercut de direita direto no queixo. Na época, essa era uma das sequências favoritas do jovem máquina de nocautes e uma das mais devastadoras para seus adversários. Contudo, o que pôs fim ao The Pink Man foi um gancho de esquerda diabólico direto na cabeça, deixando-o em sérios apuros. Quando o golpe aterrissou, Thomas cambaleou para trás, com um Tyson sedento de sangue que ainda o perseguia. Tyson soltou seus punhos impiedosos mais uma vez, golpeando seu já moribundo adversário com esquerdas e direitas, até que ele caísse de costas no chão. Thomas tinha os olhos vidrados e sangue escorria por seu rosto. Padilla se inclinou sobre ele e iniciou a contagem de segurança. Ao chegar em 9, o treinador de Thomas, Angelo Dundee, subiu ao ringue para implorar, por meio de gestos, pelo fim da luta. Aos 2 minutos do 6º round, Mike Tyson foi oficialmente declarado vencedor sobre Pinklon Thomas por um devastador nocaute técnico. Mike Tyson versus Larry Holmes. Continuando na trilha de terror de Iron Mike. Nossa próxima parada é no dia 22 de janeiro de 1988. Naquela época, Mike já havia defendido seus títulos mais uma vez, adicionando uma nova joia à sua coroa, enquanto os desafiantes continuavam a formar fila por uma chance de destroná-lo. Para essa segunda defesa do título de peso pesado da Federação Internacional de Boxe, a quarta do título de peso pesado da Associação Mundial de Boxe e a quinta do título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe, o desafio tomou forma no corpo e no espírito de luta do lendário Larry Holmes. Tyson, aos 21 anos, era 17 anos mais jovem que Holmes, que tinha 38. Esperava-se que fosse o melhor teste para ver o que pesava mais: a vitalidade da juventude ou a experiência no ringue. No entanto, a balança parecia não favorecer Holmes, que estava há 21 meses afastado dos ringues. Provavelmente, escolher Tyson para seu retorno foi um dos maiores erros de sua carreira profissional. Com Joe Cortez como o terceiro homem no ringue, em uma luta programada para 12 rounds, o confronto começou. Desde o primeiro segundo de combate, Tyson, que já ostentava o título de campeão indiscutível, reafirmou sua posição como o agressor. Larry trying to box him. Can that left jab keep him away? So far, Tyson is coming through it. Tyson showing no respect so far, boring in the way he always does. Larry not an awesome fighter in this the first round. Nos 3 primeiros rounds, a jovem máquina de nocautes desmontou Holmes, até expulsar dele qualquer espírito de luta. The big questions if in fact Larry can nail Tyson. Mas foi no 4º round que os temíveis punhos de Tyson colocaram a cereja no bolo. Com um potente golpe de direita, Tyson colocou Holmes em sérios apuros. O direto infernal acertou em cheio o queixo de Holmes, que caiu no canto de Mike. Holmes cannot continue that round after round. Oh, a big right. Cortez começou a contagem e Holmes estava de pé aos 4 segundos, segurando-se nas cordas enquanto se cumpria a contagem obrigatória de 8. Para clarear a cabeça, Holmes balançou-se algumas vezes e só largou as cordas quando Tyson avançou novamente. Eufórico, Mike desferiu golpes de esquerda e direita, tentando abrir caminho para a derrota do adversário. De repente, outro forte golpe de direita fez Holmes colidir com as cordas e cair novamente. Teimoso, ele estava de pé à contagem de 5 de Cortez. Após o reinício da luta, Tyson parecia decidido a encerrá-la. Ele lançou e conectou golpe após golpe, alguns deles fazendo a cabeça de Holmes balançar dramaticamente para trás. Por essa altura, já era possível ouvir os assistentes no corner de Holmes implorando para que a luta fosse interrompida. Mesmo assim, Cortez ignorou os apelos e permitiu que o tormento de Holmes se prolongasse um pouco mais, com o desafiante fugindo e o campeão o perseguindo. Outro forte golpe de direita derrubou Holmes novamente, e assim que seu corpo inerte tocou o chão, Cortez decretou o fim da luta. Come inside. There's the left. There's the right. Larry's ready to go again. He's hit with the left hand. He should be hanging on. Now with the right hand, the left hand. He's got to hang on, or he'll stop the fight. Down he goes. He is knocked out. Larry's hurt. It's all. Aos 2 minutos e 55 segundos do 4º round, Mike Tyson foi declarado oficialmente vencedor contra Larry Holmes por um dramático nocaute técnico. Assim, Tyson manteve seus títulos, mas
No outro corner, a recuperação deste episódio selvagem foi difícil. Holmes ficou afastado do boxe por mais de 3 anos após essa derrota, retornando aos ringues em 1991 e se aposentando definitivamente em 2002. Frank Bruno Mason, de um ano depois, foi a vez de Frank Bruno sofrer o tormento no ringue. No dia 25 de fevereiro de 1989, Bruno desafiou Mike em um tudo ou nada pelos seus títulos. Agora, Tyson não defendia apenas os títulos mundiais da WBC, WBA e IBF, mas também ostentava o título mundial de peso pesado da lendária revista The Ring. No ringue do Las Vegas Hilton Center, prometeu-se um combate de 12 rounds de puro boxe, mas foram necessários menos da metade para alcançar o trágico e emocionante desfecho. Com Richard Steele como o terceiro homem no ringue, a história continuava sendo escrita. Resumo da luta. Desde o primeiro round, Tyson foi descrito pela imprensa esportiva nos dias seguintes como um lutador profissional em todos os sentidos. Sua energia foi comparada à de James Jeffries ao impor a Jack Finnegan o recorde do nocaute mais rápido da história, em 1900. Bruno caiu na lona quase antes que o cronometrista baixasse o martelo. Depois de se levantar, um verdadeiro Clash Royale aconteceu. Bruno has all the pride of England standing for him. He get tagged again by a right hand. He's trying to hang on to Mike. All the questions about distractions have been answered as Tyson attacks. By catching him in the first round. He's nailed it. The right hand catches Bruno. Left hook. Bruno looks ready to go. O desfecho veio no quinto round, quando Tyson conectou uma sequência de uppercuts curtos, porém brutais. Nesse momento, o nariz de Bruno começou a sangrar. Como retaliação, Bruno acertou 2 golpes nas costelas de Tyson, mas, segundos depois, começou a contagem regressiva. Throughout a good portion of the fight against Al. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. And Bruno's in big trouble now. He's ready to go. Tyson gives him room to come off the ropes. Scores with the uppercut. Lands a big right hand. He hits him with a right hand. Bruno trusts again. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. He's really being hit now. Primeiro, veio um gancho de esquerda poderoso no maxilar que lançou Bruno contra as cordas, perto do corner de Tyson. Ali, o campeão partiu para cima do desafiante como um predador sobre sua presa. Bruno, já indefeso, foi atingido com golpes tão fortes quanto os de um homem derrubando uma árvore com um machado. Depois de 4 ou 5 golpes devastadores na cabeça, Steele interveio. As the big right hand lands, Tyson a fighter cannot be saved by the bells. He's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. Terry Lawless, treinador de Bruno, já havia começado a cruzar as cordas para salvar seu lutador quando a luta chegou ao fim. Aos 2 minutos e 55 segundos do quinto round, Mike Tyson destruiu completamente as aspirações de Frank Bruno e foi declarado vencedor do confronto. Mike Tyson versus Trevor Berbick. Você já ouviu a lenda de Trevor Berbick e como ele foi nocauteado pouco mais de 5 minutos após entrar no ringue contra Iron Mike? Esses eventos remontam ao dia 22 de novembro de 1986, a noite em que Mike fez história, ao se tornar o campeão de peso pesado mais jovem da história. No ringue do Hilton Hotel, em Las Vegas, Berbick tinha a difícil missão de defender, pela primeira vez, seu título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe, mas, com Tyson como seu desafiante, essa era uma missão suicida. Com Mills Lane como o terceiro homem no ringue, o breve reinado de Berbick começou a chegar ao fim. Resumo da luta. Mike começou o primeiro round em busca da vitória, e embora ditasse o ritmo da luta e encurralasse o campeão, o verdadeiro dano foi causado no segundo round. Watch Tyson load up with left and right. You get the idea that Mike, as soon as, a right hand, but the left hook is Berbick, and Tyson clips him with the left hand. Look at this, combination, and Berbick ready to go. Tyson, a jovem máquina de nocautes, derrubou Berbick com uma série de golpes poderosos, que terminou em um gancho de esquerda brutal, deixando o campeão sem outra opção além de cair de costas. Championship of the world, Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away. Para surpresa de todos, Berbick se levantou e sinalizou para Lane que estava bem para continuar. Provavelmente,
Esse foi o maior esforço de sua carreira, mas Berbick não estava bem. Isso ficou claro quando ele tentou amarrar Tyson com clinches para conter a ofensiva mortal do desafiante. Sua impotência foi ainda mais evidente quando, durante um intervalo, Berbick tentou atacar Tyson de forma ilegal. Lane não deixou passar a infração e deu uma advertência. Ironicamente, o desfecho veio ao final do segundo round. A têmpora de Berbick foi atingida por um gancho de esquerda extremamente violento de Tyson, que o derrubou novamente. See Mike just pouring Bone Crusher Smith, straight jab, bangs the body, wow, that uppercut is Tyson, catches him with a right left hook, and he goes down! Berbick tentou desesperadamente se levantar, mas suas pernas falharam e ele caiu novamente. A cena se tornou ainda mais dramática quando Berbick cambaleou em direção às cordas e, mais uma vez, caiu na lona. Enquanto tentava se recompor, seus movimentos descoordenados apenas intensificavam a tragédia. Berbick chegou a se levantar, mas tropeçou novamente até o centro do ringue, apenas para cair mais uma vez. Quando Lane chegou à contagem de 9, Berbick estava de pé, mas sua condição deixou claro que ele não poderia continuar. Lane encerrou a luta aos 2 minutos e 35 segundos do segundo round, declarando Mike Tyson o vencedor por nocaute técnico. Assim, Tyson fez história, tornando-se o campeão de peso pesado mais jovem de todos os tempos, em uma performance que ficou gravada na memória do boxe. Tadjur Quiz. Encerramento. Se você chegou até aqui, obrigado. Lembre-se de que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Qual dessas autênticas surras de Tyson foi sua favorita e por quê? Deixe sua opinião nos comentários. Poucos foram os adversários que geraram um ódio pessoal em Tyson. Sendo um autêntico cavalheiro no ringue, a jovem máquina de nocautes, Iron Mike, muitas vezes assistia seus oponentes já combalidos depois de lhes aplicar uma derrota devastadora por nocaute. Sendo o pugilismo um esporte de cavalheiros, não se poderia esperar menos de um homem que entende que a rivalidade esportiva começa e termina com o som do gongo. No entanto, houve um lutador que realmente ultrapassou os limites do esportivo com Iron Mike e, durante anos, tornou-se seu rival mais indesejado. Você acha que conhece essa história? Fique até o final do vídeo para conhecer todos os detalhes da rivalidade entre Mike Tyson, o campeão mundial dos pesos pesados mais jovem da história, e Tyrell Biggs, medalhista olímpico de boxe. Você não vai acreditar em tudo o que está por trás dessa história. Conteúdo antecedentes. As origens dessa rivalidade remontam aos anos de 1983 e 1984, quando a seleção de boxe dos Estados Unidos estava em fase de testes para selecionar os pugilistas amadores, que representariam o país nos Jogos Olímpicos de 1984. Sem ainda ter dado seu salto épico para o boxe profissional, o jovem Mike Tyson já era considerado um prodígio. No ringue, já era possível ver os lampejos de grandeza que, anos depois, ele demonstraria. Mas havia um grande problema. A estatura de Tyson não era a mais intimidadora em um ringue de boxe, contra adversários que o superavam em uma, ou até 2 cabeças. Os treinadores da equipe olímpica duvidavam se sua letalidade seria suficiente quando os gigantes de outras nações estivessem frente a frente com ele no ringue, baseando-se na reflexão de que o tamanho realmente importa. Pelo menos em algumas ocasiões, o jovem Mike viu seus sonhos de representar seu país nas Olimpíadas serem destruídos, apesar de nunca ter negado que seu maior objetivo era ganhar a medalha de ouro para os Estados Unidos. É aqui que entra Tyrell Biggs, o pugilista escolhido para integrar a equipe. O jovem lutador possuía o principal atributo que os recrutadores desejavam: boa estatura. No dia em que a equipe esportiva embarcaria para o local dos Jogos Olímpicos, Mike decidiu ir ao aeroporto para se despedir da seleção. Foi ali que Biggs lhe deu o golpe mais baixo de toda a sua carreira. Biggs, em tom de brincadeira provocativa, afirmou não entender o que Tyson fazia no aeroporto naquele dia. Mas havia algo de que ele tinha certeza: Tyson não estaria naquele avião com eles. Para Mike, o que poderia ter sido apenas um comentário provocativo grudou em sua mente como um parasita, gerando um ódio pelo homem que havia tomado seu lugar no que, naquele momento, era o maior objetivo de sua vida. Mike, que já estava se recuperando do golpe emocional de não poder realizar seu sonho, sofreu ainda mais ao ter a ferida emocional exposta e intensificada diante da imprensa, amigos, familiares e colegas. E desde então, ele sabia que precisava fazer algo, e esse algo era, precisamente, punir severamente Tyrell Biggs por aquela ousadia. Embora o destino não tenha lhe dado a oportunidade de representar os Estados Unidos,
concederia a chance de enfrentá-lo em um ringue de boxe profissional no auge de sua carreira, demonstrando o homem em que se transformou o garoto que foi zombado. A luta anos depois, em 16 de outubro de 1987, Biggs se encontraria novamente com Mike Tyson. Agora, Tyson não era apenas o campeão mais jovem dos pesos pesados da história, mas também o campeão indiscutível. Mike defendia pela primeira vez o título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, pela terceira vez o título da Associação Mundial de Boxe e pela quarta vez o título do Conselho Mundial de Boxe. Não havia dúvidas de que aquele garoto ridicularizado no aeroporto havia se transformado em um verdadeiro guerreiro e que, embora a seleção não tenha errado em sua escolha, já que Biggs ganhou a medalha de ouro na divisão super pesado nos Jogos Olímpicos de 1984, eles subestimaram o poder de um lutador cuja altura não era de forma alguma uma limitação. Na verdade, em muitos combates, Mike transformava isso em uma vantagem. Afinal, dizem que o veneno vem em frascos pequenos, e Tyson já tinha uma longa lista de vítimas. Seu recorde como profissional alcançava impressionantes 31 vitórias invictas, com 27 delas por nocaute. Biggs, que estreou no boxe profissional algum tempo depois de Mike, também estava invicto, com 15 vitórias, sendo 10 delas por nocaute. Às vésperas da luta, Biggs decidiu que seria uma boa ideia desrespeitar Tyson mais uma vez. Ele afirmava que o recorde profissional de Mike havia sido construído com lutas favorecidas e que Tyson nunca havia enfrentado um verdadeiro pugilista, alguém como ele. Segundo Biggs, ele conhecia Tyson desde antes de ser superestimado e sabia exatamente o que fazer para lhe aplicar a primeira derrota profissional. Sob essa premissa, chegou o grande dia. Uma multidão de mais de 12 mil pessoas se reuniu no Convention Hall de Atlantic City, em Nova Jersey, para assistir ao que foi vendido como um verdadeiro duelo de vida ou morte entre dois rivais históricos. O campeão mais jovem dos pesos pesados e o medalhista olímpico mais recente disputariam a honra de manter seu status invicto. Ao final da noite, apenas um poderia se gabar de ter manchado o histórico do outro, impondo-lhe sua primeira derrota. Com Tony Orlando como o terceiro homem no ringue, esse duelo de vida ou morte teve início. Resumo da luta. A temida esquerda de Tyson abriu o caminho logo no primeiro round, e Biggs não teve escolha a não ser recuar. Biggs usou sua boa movimentação para se deslocar pelo ringue, mas essa foi definitivamente uma resposta que ninguém esperava ver do medalhista olímpico. Tyson o perseguiu de perto, sem descuidar da guarda, lançando golpes precisos sempre que possível. Eventualmente, Biggs tentou testar a guarda de Mike, lançando golpes com a esquerda, mas nada significativo o suficiente para ser lembrado. Throw the jab like he's doing now, not to let Tyson set up. He's trying for the head now, and come with that right hand. It was 5 years ago, but he really bothered. There's the hook again because. Desde o início, Mike se coroou como o claro agressor da luta, encurralando Biggs com sua temida esquerda ao final do round. Biggs started to become a stationary target, which is wrong. Right hand by. Biggs continuou fugindo de Tyson com movimentações laterais no segundo round, mas, ao final deste, ficou sem saída. Flies the jab. You see, keeping that jab consistent, moved out. Became stationary target. The hands again exchanged toe to toe, like I said earlier. You can't. And the way that Biggs is moving. Faltavam cerca de 30 segundos no cronômetro quando tentou agarrar-se a Mike, mas foi impedido. Tyson, então, atacou ferozmente seu corpo com sua esquerda devastadora. Após o rompimento, Mike lançou um olhar desafiador para Biggs, convidando-o a lutar, antes de ir diretamente em direção à sua cabeça. No terceiro round, Biggs parecia mais disposto a trocar golpes de perto, o que deu a Tyson a oportunidade de ser ainda mais letal. Durante o último minuto, perseguiu Biggs como um predador persegue sua presa, lançando golpes incessantes com a esquerda contra sua cabeça. Biggs tentou contra-atacar com alguns golpes, mas seu plano principal continuava sendo fugir pelo ringue. A esquerda de Mike castigou Biggs severamente nos últimos 20 segundos. No meio do quarto round,
Biggs havia abandonado seu plano de fuga. Posicionando-se no centro do ringue, conseguiu conectar alguns golpes em Mike, mas sem força suficiente para causar qualquer impacto significativo. Por outro lado, a cada esquerda fulminante de Tyson, Biggs parecia mais desorientado. The cut has not been any worse, and remember, it was a pretty good job done by Ace Cuts. He took a big left hand there. Body movement from Tyrell Biggs now. Start those uppercuts. No início do quinto round, Mike caminhou até o centro do ringue para encarar seu desafiante, que o observava com temor. Tyson dominava o ritmo da luta e era o agressor indiscutível. Ele havia esquecido completamente a estratégia de enfraquecer o gigante com golpes no corpo e passava diretamente a bombardear sua cabeça. Biggs tentou um gancho de direita, que Mike esquivou com facilidade. De volta ao seu corner, Tyson sorriu para a câmera, refletindo sua satisfação com o andamento da luta até então. Mike decidiu se divertir um pouco mais com Biggs, antes de finalizá-lo no sétimo round. Embora o desfecho tenha ocorrido quando faltava apenas 1 segundo para o fim do round, parecia que já estava decidido 1 minuto antes. Biggs cambaleava, em parte devido a um golpe duro de Tyson, mas também por estar extremamente exausto. There's a right hand that just caught Biggs off, but he didn't put him away. The elbow there. Oh, that was a tremendous one right now. He has no legs at all. Oh, this is it. He is gone. And 10 seconds to go in a round. There's a left hand. Após sua queda trágica na lona, o árbitro Tony Orlando iniciou a contagem. Biggs levantou-se aos 9, mas já havia absorvido mais golpes do que podia suportar e não tinha energia para continuar fugindo de Mike ou lançando seus jabs ineficazes. Por isso, a luta foi encerrada. Aos 2 minutos e 59 segundos do sétimo round, Mike Tyson venceu Tyrell Biggs por nocaute técnico. Certamente, essa foi uma das vitórias mais doces para Iron Mike, demonstrando que era mais forte e poderoso do que o lutador que carregava a medalha que deveria ter sido dele. Encerramento. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Lembre-se, a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like e comentando. O que achou dessa luta? Você acredita que Biggs teve alguma chance real de vencer Tyson? Ou ele foi apenas mais um falastrão que fez promessas que não pôde cumprir no ringue? Deixe sua opinião nos comentários. Mike Tyson, o homem que fez todos os seus contemporâneos tremerem só de ouvir seu nome, foi ameaçado mais de uma vez antes de subir ao ringue. Um deles é Donovan Ruddock, o gigante canadense que se via rumo à grandeza, mas que Tyson trouxe de volta à realidade em mais de uma ocasião. Bem-vindo. Fique à vontade. Um novo choque de titãs está para começar. Corria o ano de 1991, quando Mike Tyson e Donovan Ruddock atenderam o chamado do caprichoso destino para medir suas forças no honrado ringue de luta. A data acordada foi 18 de março e, sem saber, ambos protagonizariam um capítulo tenaz na história dourada do pugilismo que se abriria naquele dia e se fecharia meses depois. No ring do Mirage Hotel and Casino, Richard Steele os aguardava para juntar-se a eles como o terceiro homem no quadrilátero. Tyson entrou na luta como o desafiante número 1 dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe, da Associação Mundial de Boxe e da Federação Internacional de Boxe. Ruddock, o gigante canadense, entrou como o desafiante número 2 das mesmas organizações prestigiadas. Era uma luta eliminatória de pesos pesados que definiria qual dos dois lutadores seria o mais letal do momento, e que não decepcionou nenhum assistente. Primeiro assalto. Tyson saltou de sua esquina com a agressividade que o caracterizava, mirando Ruddock com sua esquerda e buscando o primeiro golpe com a direita. Quase imediatamente, a ferocidade na ofensiva de Mike levou Ruddock a se chocar contra as cordas. Logo depois, em meio a um ataque, um tropeço quase fez o gigante canadense cair na lona. Esta série de eventos, em um curto espaço de tempo, fez com que Tyson assumisse completamente o controle do ritmo da luta. Ao longo do assalto, Ruddock tentou diversos ataques contra Tyson.
Mas a guarda de Iron Mike era tão sólida quanto um muro de concreto, e seus punhos não podiam sequer rachá-lo. Ruddock começou a criar alguma distância de Mike estendendo sua esquerda, tentando reduzir seus ataques apostando nos clinches. Mas, de vez em quando, Tyson conectava um bom golpe que lembrava a todos os presentes porque ele era a autêntica máquina letal de nocautes. Os ânimos se acirraram ainda mais quando, após o som do gongo que marcava o fim do assalto, os lutadores não pararam. Com Steel separando-os, e suas respectivas esquinas entrando no ringue, o que estava por vir era um fato sem precedentes que ninguém poderia antecipar. Segundo assalto. Quando Ruddock saiu de sua esquina, Tyson já o esperava como um predador sua presa. Assim que o gongo soou, Tyson se lançou sobre ele e neutralizou toda a iniciativa do gigante canadense de buscar o primeiro golpe. Pouco depois, com um poderoso gancho de esquerda, Mike mandou Ruddock à lona. Nem ele mesmo podia acreditar no que estava acontecendo. Mas, não havia mistério. Ele tinha sido vítima do poder de uma lenda viva, Iron Mike. Donovan se levantou imediatamente e voltou ao combate apenas para continuar sendo submetido por Mike. Seus esforços para equilibrar a balança eram nulos. Seus ataques eram fracos. Por isso, o clinch continuava sendo seu melhor amigo dentro do ringue. Tornava-se mais evidente sua luta para criar alguma distância entre ele e Tyson, que, ocasionalmente, continuava a desferir grandes golpes. Alternando entre sádicas combinações no corpo e na cabeça, Mike não deixava dúvidas de por que era o desafiante número 1 dos pesos pesados. Terceiro assalto. Ruddock começou criando alguma distância entre ele e Tyson, estendendo sua esquerda, mas logo foi alcançado pela contundência da esquerda de Mike. Tyson, que o fazia recuar até se chocar contra as cordas, tinha uma estratégia clara e estava funcionando. Em contraste, parecia que o gigante canadense não sabia como abordar seu rival. Mesmo em meio aos clinches que Ruddock gerava, Tyson desferia golpes certeiros no corpo que abalavam o espírito de luta de seu oponente. Sua esquerda estava protagonizando o encontro, então foi apenas questão de tempo até que o inimaginável acontecesse, mais uma vez. Durante os últimos 20 segundos da rodada, Ruddock abriu sua guarda ao tentar atacar Tyson com combinações desordenadas. Esta mudança repentina em sua postura deu a Tyson a oportunidade de anotar outro derrube. Faltavam menos de 5 segundos quando a letal esquerda de Tyson executou um segundo gancho que fez o gigante canadense vacilar e cair de costas na lona. Ao se levantar, a expressão em seu rosto era puro ouro. Uma mistura de ingenuidade e temor. A besta que jurou matar Mike Tyson estava sendo domada, e da forma mais cruel possível. Quando a luta recomeçou, o tempo jogou a seu favor e o som do gongo lhe deu o suspiro para viver outro assalto. Quarto assalto. Após o fechamento do episódio anterior, Ruddock não queria arriscar nem um centímetro de si. Sua esquerda continuava tentando marcar distância de Tyson, a quem recuava quando avançava até não ter nada além das cordas atrás de si. Quando se aproximava demais, o gigante canadense gerava um clinch para ganhar algum tempo e reduzir a liberdade de Mike para atacá-lo. Ocasionalmente, lançava um golpe ou dois que pareciam não ir a lugar algum. It seems as if Tyson catches breath, looking for a second win here. He's forward. Tyson looking for that. That body shot sounded like he hit a drum. Again, the crowd groans. Relentless attack by Tyson. Só conseguiu acertar um último golpe quando o gongo marcava o fim e Tyson respondia cessando o fogo. Quinto assalto.
O predador começava a se cansar de brincar com sua presa, e isso era evidente. Reduzindo a quantidade de ataques, podia-se ver como Mike seguia de perto Ruddock com os olhos para encontrar o ponto fraco onde encaixar seus letais punhos. De momento era seu peito, sua área hepática ou sua cabeça. Tyson fazia um bom trabalho demonstrando grande capacidade para atacar diversos alvos ao mesmo tempo. Enquanto isso, o corpo do gigante canadense estava sendo posto à prova. Tratava-se de ver quantos socos mortais de Iron Mike ele podia absorver sem cair, mais uma vez. To stay on his feet. He's been knocked down twice. He's getting chopped down little by little. Whoa, nice right hand. Com Tyson dominando durante a primeira metade do 7º episódio, por algum motivo Ruddock pensou que seria uma boa ideia descuidar de sua guarda para contra-atacar. No centro do ringue, essa mudança repentina de postura deu a Tyson a oportunidade de soltar sua artilharia pesada. Com alguns golpes no corpo, ele guiou o gigante canadense até sua armadilha mortal, as cordas. Uma vez lá, o objetivo era claro: ele ia para a cabeça. Steel tentou dar a Ruddock a oportunidade de se defender, criando alguma distância entre eles. Mas, não havia nada a fazer. Mike executou uma última combinação de golpes que deixou a cabeça de Ruddock dançando sobre seu corpo, incapaz de reagir. Good chin. Yeah, but Ruddock. Tudo que se podia ver era esquerda-direita. Esquerda-direita até que Steel teve a piedade que Tyson não mostraria e interrompeu a luta. Com isso, Mike Tyson foi declarado vencedor por nocaute técnico aos 2 minutos e 22 segundos da 7ª rodada. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Gostou da história? Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você acha que Ruddock teve alguma chance real de matar Mike Tyson como prometeu ou foi apenas um fanfarrão que falou demais? Deixe seu comentário.